Coríntios 11:23. Recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Senhor Deus, pedimos que o Senhor venha nutrir a alma de cada eleito. Somos seu, pertencemos ao Senhor. Tudo que há em nós bendiz o teu santo nome. Cremos que o Senhor tem sua mão estendida, que tu és o grande Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor também que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Estamos certos da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, irmãos. Bom, a ceia é um privilégio de cada cristão. O profeta diz que é o privilégio de cada pessoa nascida de novo. Ela deve tomar a ceia. E você é o que você alimenta, desde o natural ao espiritual. Quando você vê todas as deficiências e sofrimento que nós sofremos organicamente, isto é a alimentação. E o que a igreja sofre espiritualmente, também a causa de tudo isto é a alimentação. A má alimentação faz maus homens fisicamente. A má alimentação não deixa eles serem mais saudáveis. A má alimentação espiritual faz também maus crentes. Não encontramos muitos crentes saudáveis hoje e por causa da alimentação. Não gostam de alimentar com tudo que é bom. Desde o natural você vai ver isto. Se não gostam de alimentar de tudo que é bom no natural, eles não serão pessoas agradáveis, saudáveis no físico. E se o crente não é aquele que alimenta com toda a alimentação espiritual, ele também não é um crente saudável.
Então você encontra gente doente no físico, é a alimentação que faz isto. Você encontra crente doente no espírito, é a alimentação que faz isto com o crente. Ele não fica aquela pessoa alegre. Vive um homem acabrunhado, uma mulher acabrunhada, e você vai ver a má alimentação não é por ter pobreza, é por não saber o alimento que deve comer. Não é a pobreza, porque nós nos preocupamos muito com carne, e vocês sabem que isto é o que muda, o próprio profeta ensinou, isto é o que muda até o corpo do homem e da mulher. São os hormônios que estão cruzando nos corpos. Homem e mulher não podem ser saudáveis. E como a gente precisa de ter uma boa alimentação. Eu vou ler algo para vocês conhecido, que o profeta Amós, no seu capítulo 8, verso 11, diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Não é de ouvir as palavras de uma igreja, as palavras do Senhor. Irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. É como buscar alimento e não encontra. Você busca a palavra do Senhor e não acha aquela palavra. Naqueles dias, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. É o tempo em que nós estamos vivendo. Esses dias está cumprindo tantas escrituras, e que há uma deficiência espiritual na igreja. Os crentes tornam-se deficientes espirituais. Eles não conseguem captar a palavra, eles não conseguem ouvir a palavra que o Espírito Santo está dando naquele dia, naquela era. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o povo não está tendo condição de ouvir o que o Espírito diz, porque eles têm outras coisas que lhes informam. Você não consegue, eu não consigo, nós não conseguimos muitas vezes alimentar corretamente. É porque nós temos outros sentidos que perverte o sentido correto, que não deixa você ir para o lado daquela boa alimentação para te fazer uma pessoa saudável. E assim é no espírito também. Alimento Deus mandou nesta era, e sempre em todas as eras Deus diz: aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz, não o que a igreja diz, mas o que o Espírito diz. E o Espírito de Deus sempre está dando alimento, e o Espírito de Deus sempre está falando, e está precisando de gente que tem condição de ouvir o que o Espírito fala, e não deixar os sentidos corromper aquele desejo que você tem de ser uma mulher melhor para Deus, de ser um homem melhor, de ser um melhor cristão, uma melhor cristã. Não deixe nada perverter isto, porque você sabe que já tem preparado um caminho, o próprio Deus preparou esse caminho para você chegar onde deseja chegar. Nenhum cristão tem desejo inferior ou superior ao de Cristo, porque é Cristo quem inspira seus desejos. Nenhum cristão tem vontade de alimentar com outra coisa senão com o alimento que Cristo gosta de alimentar, porque é Cristo que está vivendo dentro de você.
E foi por isso que os valentes de Davi, quando Davi disse: ai, quem me dera tomar um gole daquela água fresca que está junto à cisterna de Belém. Aqueles varões valentes de Davi reconheceram: nós não podemos dar outra água para o nosso rei. Ele é um rei rejeitado, foi rejeitado pelo seu povo, foi rejeitado pelo seu filho Absalão. Mas nós amamos o nosso rei. Eles não viram unção nele, mas nós vemos unção nele. Os valentes de Davi podiam dizer isto, e Deus tem valente em todas as eras, que pode dizer: vocês hoje não podem ver a unção de Deus no homem, mas tem valentes gentios que pode ver onde está a unção de Deus. Davi era um homem rejeitado pelo próprio povo dele. Jesus foi rejeitado pelo próprio povo que ele veio salvar. E o sétimo anjo também rejeitado pelo próprio povo que ouviu sua mensagem. Mas não os eleitos. Os eleitos reconheceram: existe unção em Davi. Os eleitos reconheceram: existe unção em Jesus. Ele pegou o livro Isaías 61, diz: porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. E a prostituta diz: eu vejo isso. O ladrão na cruz diz: eu vejo esta unção. O Anás diz: não estou vendo nada. Mas não era para ele. Deus tem sua unção sobre um homem em todos os tempos. E é o que o Espírito está dizendo às igrejas. É quando um homem tem aquela unção para falar a voz do Espírito. O Espírito Santo tem que ungir o homem. Deus, quando fala, ele fala através do homem. Deus não fala com o homem através apenas de um trovão, como ele fala com o profeta. Mas com o homem ele fala através do homem. Foi uma escolha do próprio povo nos dias de Moisés. Fale Deus com você e você fala conosco, para que não morramos. Deus sempre fala através do homem. Agora precisa de ter alguém valente, ungido, para reconhecer a unção que está naquele homem que Deus manda na sua época determinada. Se você tiver unção, você verá. Se não tiver unção, você não verá. Mas Deus tem mandado sua unção sobre um homem, e esse homem já pregou, já revelou a palavra, já foi embora, e agora eu quero ver se você pode reconhecer onde está a unção. Que uma vez a unção esteve em Jesus, depois a unção passou para a igreja. Uma vez a unção esteve no Brana, agora a unção passou para a igreja. A igreja tem que desenvolver nesta fé, porque a unção está sobre ela. Ela não tem que esperar em mais ninguém, porque a unção está sobre a igreja agora. Os que não puderam ver a unção sobre a igreja no dia de Pentecostes, não ficou naquele grupo. Não falou em línguas com eles. Não rolou pelas escadarias do cenáculo com eles. Não congregou com eles. Mas quem viu a unção na igreja, começou em Pedro, um homem constante, que Deus escolheu, e dizer: você, mas eu fiz algo errado ali atrás, Senhor. Você me ama? Você fez algo errado, mas você me ama. Irmão, você fez algo errado, mas você ama Jesus. Irmão, você fez algo errado, mas ama Jesus. Aleluia! Isso é o que manda. Você me ama. É este que Deus está à procura dele. Não é aquele santarrão,
Deus foi lá no Pedro, falho. Pedro podia esconder em qualquer lugar onde Jesus aparecesse. Agora não quero nem te ver, porque o que eu fiz com o Senhor não dá nem para olhar mais na sua cara. Não tem jeito. Te neguei perante criadas, perante homens, te neguei, e eles diziam ainda para mim que a minha voz declarava o que eu era. Eu procurava te negar, mas a minha voz não te negava. A eleição estava lá dentro. Você fala com os lábios, mas a eleição diz mais alto. Irmãos, aquelas pessoas que estavam ali por perto, elas tinham alguma coisa. Porque ela diz, rapaz, a tua voz te denuncia que você é dele sim. E o homem querendo escusar, sai fora, não. Eu nunca o vi, nem o conheço. Ele disse, a tua voz te denuncia. A unção veio sobre aquele homem no dia de Pentecostes, porque Jesus já tinha avisado ele antes. Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como trigo, e eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, Pedro, confirma seus irmãos. Foi tão rápida a conversão de Pedro, irmãos. Foi rápida, ele falhou. Naquele dia que Jesus estava preso e ia morrer, ele falhou. Se você contar aquilo ali, dá poucos dias. 3 dias logo Jesus já tinha morrido e ia ressuscitar. Depois você conta mais 40 dias que Jesus ficou ali entre eles. Depois você conta mais 10 no dia de Pentecoste. Dá 50, 53. Pedro já tinha convertido, irmãos. Ele tinha falhado aqui perto da cruz, olhando para Cristo. E eles diziam, você conhece o homem? Não, nunca ouvi na vida. Conheço ele não. Se você é eleita, você é eleito, você tem que ter essa segurança. Deus olha para você e diz, você pode me negar, mas eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você. Moisés disse, Senhor, eu não, manda meu irmão. Deus falou, é você que vai. O seu irmão vai ser seu profeta, e você vai ser Deus para ele. Se você rejeita ser profeta, Moisés, eu vou te dar agora um cargo melhor, mais poderoso. Porque eu gosto é desses mesmo. Eu não gosto desse que vangloriam e diz eu posso, eu tenho, eu faço. Não, eu gosto desse que corre. Você está correndo, Moisés? Vem cá. Você vai ser Deus para o seu irmão. Aleluia. É reconhecer a unção. A unção veio sobre a igreja no dia de Pentecostes. Há muita crítica, você sabe, da ressurreição de Cristo. Porque Jesus morreu sexta-feira, foi sepultado sexta-feira à tarde. E quando foi domingo de manhã, ele já não estava no sepulcro. E aí eles dizem, ele morreu foi quarta-feira. Tem doutrina, sim. Ele morreu foi quarta-feira, porque tem que passar. São aqueles que vivem pela letra. E como tropeçam. Ele tem que passar 3 dias e 3 noites. Foi profetizado que era 3 dias e 3 noites. Então não pode ser sexta-feira que ele morreu. Tem aqueles que creem hoje assim também. Não pode ser sexta-feira que ele morreu, porque sexta-feira, sábado daria um dia de 24 horas. Domingo já não dava nem para completar 24 horas mais. Ele saiu cedo, de manhã as mulheres foram no sepulcro e já saiu gritando, ele não está lá mais não, irmãos. Ele vive. Foi poucas horas. E aí vem os doutrinadores, quer dizer, ele foi morto, foi na quarta-feira, porque senão não dá 3 dias e 3 noites, e eles esquecem do Salmo 16, verso 10, que diz, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E a corrupção entra em ação dentro de 72 horas. E é exatamente 3 dias. 72 horas. Então você tem que analisar as escrituras. Se você fizer a escritura com
ser 3 dias e 3 noites, você terá que anular o Salmo 16, verso 10. E a Escritura tem que cumprir do jeito que ela é e não do jeito que nós pensamos. Deus falou isso 3 dias e 3 noites e mostrou aqui no Velho Testamento, já estava mostrando. Só que tem uma coisa, Ele não vai deixar a minha alma no inferno. Então ele tem que haver uma ressurreição, tem. Mas também tem o restante do versículo, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E corrupção é apodrecimento do próprio corpo. E não podia apodrecer aquele corpo. E foi por isso que ele levantou, então, dentro daqueles 3 dias, sexta, sábado, domingo. Pronto! O homem quer fazer conta das horas. Deus disse 3 dias, então, sexta, sábado e domingo. Se você fizer a conta de 24 horas, o meu santo vai ver corrupção. E eu tenho escritura para cumprir que ele não pode ver corrupção. Ele já levantou mais cedo. Aleluia! Agora, isto é você vendo o cumprimento das escrituras. Mas o povo não pode ver isto, porque eles não sabem onde está a unção. Os 3 valentes de Davi sabiam. O nosso rei é rejeitado, mas nós vamos atrás dele. O nosso rei, o povo mandou ele embora, mas nós vamos atrás dele. O nosso rei, o próprio filho Absalão, ficou com as mulheres dele, mas nós vamos ficar com o nosso rei. É com Davi que nós vamos ficar. E agora Davi deu uma parada, exausto, cansado, e diz, quem me dera tomar um gole daquela água fresca, da cisterna que está junto à porta de Belém. Mas como chegar naquela porta? Como chegar? Filisteus estavam guarnecidos em volta daquela porta, mas aqueles valentes disseram, o nosso rei quer água lá de Belém. O nosso rei não quer qualquer água. Você poderia ir num riacho ali embaixo e pegar água e trazer para o rei. Você podia ir numa denominação, pegar água e dar para o rei. Mas ele diz, quem me dera beber água daquela fonte que está lá junto à porta de Belém. Não tente enganar o rei. Não tente. Aqueles valentes disseram, nós vamos lá. Nós não somos esse tipo de pregadores que vai pegar água num córrego e levar para o rei. Nós vamos pegar água na fonte que o rei tem vontade de beber. Você sabe que Deus nesta era tem sede de beber uma vida da igreja primitiva. Aquela vida despreocupada, aquela vida que vendia tudo e repartia com os outros. A vida despreocupada. Você não vai querer agora vender tudo aí e fazer hoje. Eu quero apenas te mostrar. Vida despreocupada, porque nós estamos na era da preocupação. Nós morremos mais cedo de tanta preocupação. É conta aqui, conta ali, é compromisso aqui, compromisso ali, e não dá conta, e está morrendo, está acabando. E a obra de Deus é feita pelo Espírito. O homem apenas fala, é Deus que vai fazer essa obra. O pregador só prega, é Deus que transforma. Como que eu posso derramar sobre vocês o poder que está escrito na Bíblia, que viria nesse dia final, que é a bênção da vinda do Filho do Homem, preparando este povo para o arrebatamento? Eu não posso derramar mais nada senão a pregação. Quem vai fazer isto é o ministério do Filho do Homem, através destas mensagens. Como que eu posso esclarecer para você novo nome, dia e hora do arrebatamento? Como posso fazer isto? Eu não posso fazer, mas uma coisa eu sei, que o que Deus diz está dito, e Ele falou que nós vamos ser arrebatados, e nós vamos. E que os segredos principais que precisamos saber, nós sabemos. Deus mandou um profeta para isto. Para isto. Agora o povo precisa ver a unção. A unção. O povo não tem visto é a unção, porque eles são cegos. Quem tem olhos espirituais irão ver, mas quem não tem, não irão ver. Eles tinham olhos e Jesus falou, vocês têm olhos e não vedes. Vocês têm ouvido, mas não ouvis. Então não adianta nada. Tem olho, mas não está vendo. Tem ouvido, mas não está ouvindo. Eles não eram surdos, não, irmãos. Não tem
não tinha doença da surdez, não. Eles escutavam e enxergavam. Só que eles não escutavam e nem enxergavam o Messias. Era a unção do dia, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois me ungiu para pregar aos quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrou o livro e parou de ler, porque o que cabia para ele leu. Mas o restante do versículo alguém podia parar e dizer: ó mestre, termina de ler o versículo. Diz: isso não é para meu tempo. Eu só posso ler a escritura que me cabe. E a escritura de Isaías 61, verso 1 e 2, ela tem que terminar antes, nos dias de Cristo. Tinha que terminar no meio do versículo, porque o final do versículo diz: e anunciar. Como? A ira, o dia da sua ira. Ele não pode, o dia da ira era para o profeta Elias agora. Ele não podia anunciar naquele tempo, então ele fechou o livro antes de terminar o versículo. Ele já fechou o livro. E o povo começou tudo a olhar nele, e ele passou a dizer: hoje, amanhã, nem ontem, é hoje que vocês estão ouvindo o que o Espírito diz. Hoje se cumpriu essas escrituras que acabais de ouvir. Hoje. E eles não conseguiram ver. Não conseguiram ver a unção sobre ele. Ele está dizendo: porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Eu sou Isaías 61. O Messias podia dizer: eu sou Isaías 61 encarnado. Mas eles não podiam ver. A Madalena viu. Diz: eu sou uma prostituta, mestre. Creio que demônios têm me ungido para prostituir, para enganar os homens com minha beleza. Tenho enganado mais homens que posso. Mas eu te vejo. Tu és Isaías 61 encarnado. Tu és o ungido do Senhor Jeová. Tu és o libertador e eu sou uma cativa. Eu preciso dessa libertação. E ele então abriu as grades, soltou Madalena e prendeu os demônios. Sai dela, Satanás! Satanás de adultério, saiu dela! E agora entra nela, Messias. Entra nela, Isaías 61. Liberta essa mulher. A outra, aprisionada por uma enfermidade, que andava curvada 18 anos, encurvada, torta. E Jesus chegou e curou aquela mulher e diz: porque esta também. Aí vai chegando gente, ele vai identificando: esta também é filha de Abraão. Ela não pode ficar encurvada, ela não pode rejeitar a unção do dia. Ela estava olhando para baixo, porque estava encurvada olhando para baixo, mas o dia que ela ouviu o Messias, ela olhou para cima. Tudo mudou na vida dela. Acabou a curvatura do pecado, da ignorância. Ela olhou nele e ele diz: ela tem que ser liberta, ela é também filha de Abraão. Vem cá, Zaqueu, ladrão de impostos, que tem vontade de renunciar tudo, de acertar a sua vida, de pagar o que deve, de acertar o roubado. Vem cá, Zaqueu. Vem cá. Zaqueu, com a vontade de ver Jesus, mas que jeito, sou cheio de pecado, sou pequeno, mas carregado de pecado. Zaqueu era pequeno, mas cheio de defeito. Como que eu vou ver ele? Mas de jeito nenhum. Vou subir numa árvore, num sicômoro bravo. Vou lá numa árvore brava, numa denominação, e vou olhar nele para baixo. Eu vou vê-lo passar, porque ele vai passar na minha cidade. Oh, se as pessoas pudessem perceber o Messias passando na sua cidade, passando nos seus lares, através
de um programa, através de um culto, através de uma pregação. Se eles pudessem ser o Zaqueu, quem dera os crentes todos fossem prostitutas, como Maria Madalena, como Samaritana, ladrão como Zaqueu, como ladrão da direita. Quem dera todos fossem de má reputação, mas quando visse a unção do Messias, dissesse: eu creio em ti. A samaritana que viveu com 5 homens, estava vivendo com o 6º, suja, que não tinha jeito mais. Jesus conversa com ela e a identifica. Discípulos, vocês vão buscar víveres, vai buscar alimentação. Ele sabia: eu tenho que conversar com uma mulher que vocês podem escandalizar, de ver-me conversando com uma prostituta. Era hora de prostituta estar na fonte, mas ele gostava de chegar à hora que a semente eleita estava, não importando com a reputação nem dele, nem o que pensaria dele. Sendo ele Deus, ele não importou. Eu vou encontrar a minha semente. E ele chegou, e a semente dele estava ali. Ele começou a conversar: dá-me de beber. Mas não pode, o senhor é judeu, eu sou samaritana, não pode, um judeu não conversa com um samaritano. Eu vim aqui foi para derrubar a ponte. O que é isso? Você fica aí, cerca daqui, cerca de lá. Isso daqui, essa ponte faz a divisão. Eu vou derrubar essa ponte. Vocês vão ter que unir. Vou derrubar essa cerca. Os patos vão ter que nadar junto. Vou dar uma enchente nisto. Deus sempre faz alguma coisa. Tem hora que Deus dá uma enchente no lar. Tem hora que está tudo ruim esse lar, Deus dá uma enchente. Mas parece que piorou. Não, aí você vai ver mais patinho. Mas de onde você vê? Eu estava do lado de lá. Como você passou para cá? A enchente. O problema, a luta. Eu passei a te amar mais. Eu passei a gostar mais de você. Porque a hora que deu a enchente, fiquei com dó de você, com amor em você. Passei para o seu lado. Deus mandou uma enchente. Mas aquela prostituta conversou um pouquinho. Jesus pregou um pouquinho só para ela, rapidamente. Daqui a pouco ela diz: vejo que és profeta. Eu tenho um olho, mas eu vejo. Jesus olhou para aqueles outros e disse: vocês têm olhos, mas não vê. A samaritana disse: eu tenho olho, mas eu vejo. Eu vejo. Tu és ungido do dia. E vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém, só com separação. Que o judaísmo também estava assim, só separando. É aqui no monte que é samaritano, agora o judeu tem que adorar lá em Jerusalém. E Jesus chegou e colocou uma adoração diferente ali para eles. Mudou a coisa. Ele pode mudar, ele é Deus, ele é a unção do dia, ele é o Messias. E diz: mulher, vem a hora, e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vem a hora, e agora é. Mulher, vem a hora, e agora é. Leia São João 4 para você ver. Que os verdadeiros adoradores não tem que ficar no monte de Jacó, e nem na fonte de Jacó, nessa denominação de Jacó, e nem também na cidade de Jerusalém. Você tem que ver diferente, você tem que ver o que eu sou. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se Deus vier hoje aqui em carne, Ele vai pregar isso para vocês. Se vocês não creem que eu sou hoje, vocês morrem sendo crente de qualquer igreja. Morrereis, estareis separados de Deus. Se não credes que eu sou a unção do momento, eu sou a palavra viva encarnada, eu sou Malaquias 4 encarnado, aleluia, eu sou Apocalipse 10:7 encarnado, e aqui está, eu sou Apocalipse 3, 20 e 21 encarnado. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Aqui estão os vencedores, os ungidos do dia. Você não pode pensar que você é um desgraçado. Você é a pessoa mais abençoada. O que Deus tem dado para nós temos que valorizar isto. O que Ele tem feito, que alimento, que palavra é esta alimentação que você come, que faz o que você é espiritual.
Assim como você é no natural, você também será no espiritual. Mas que Deus nos ajude. Senhor, ainda que eu não saiba comer direito no natural, sou muito ruim para comer no natural, a coisa certa, mas me ajude a eu endireitar, porque já está na última hora. Deixe-me pelo menos comer a parte espiritual que me cabe nesse dia. Não quero ser um crente obeso e nem magérrimo. Quero ser um crente normal. Um crente que tem o poder de Deus na vida para enfrentar as agruras do lar, do emprego. Amém? Senhor, eu creio na unção do momento. Eu creio que o Senhor é o mesmo hoje. Esta igreja não tem escutado um Jesus histórico. O seu profeta diz levantando e tirando-o da história. E aqui está, o profeta tirou da história, Jesus da história, e colocou dentro da igreja. Agora é Cristo em vós, esperança da glória. Paulo diz, é o mistério que estava escondido em todos os séculos. Deus fez conhecido agora. Se Deus fez conhecido nos dias de Paulo, meus irmãos, e o mistério que estava oculto também, desde antes da fundação do mundo, mistério que esta noiva, o que ela seria, o que ela será, os mistérios foram revelados, e isso é que me impulsiona, que me dá coragem de viver, coragem de pregar, que me dá amor, que muda a minha vida, que muda meus apetites, que coordena a minha vida espiritual. É a palavra do momento, é a palavra do dia, é a unção de Deus. Eu creio. Faça-me um valente seu nesta era. Se é um valente daqueles menor de Davi, mas faça-me um valente seu. Não me deixe ficar acabrunhado, mas que eu possa tomar a espada do Espírito e cortar filisteus de toda a denominação e trazer um balde d'água fresca e dar para um menino, para uma menina, para um rapaz, para uma moça, para um senhor, para uma senhora, ou para um ancião, para uma anciã, dá-lhe a água da vida, Senhor. O Senhor não está querendo pregador que vem dar salame, sanduíche para o povo, não. O Senhor está querendo alguém que vai na fonte e pega a água da fonte e diz, irmão, pode beber. Disse o Senhor Jesus, eu sou a água viva. Aquele que de mim beber, ele nunca mais terá sede. Beba da unção do dia, meu irmão, a unção do Espírito Santo que tem vindo sobre nós nesta hora final. Que unção, que graça, não somos nada, mas o Senhor nos ungiu. Nos ungiu. O que podemos dizer, Senhor? Nós não somos laodiceanos, mas nós somos os vencedores que saiu de Laodiceia. Ao que vencer, eu venci Laodiceia. Meu irmão, minha irmã venceu Laodiceia. E nós vamos continuar vencendo, porque nós nos assentamos com Cristo em seu trono. Estamos seguros nesse trono divino, onde a nossa fé descansa nas promessas do Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Obrigado pela unção do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Chamando eu vou, resoluto estou em minha decisão. Ele é a fonte sempre a jorrar desta água viva quem beber
caminhando sem olhar atrás. Todo meu pecado Ele carregou. Só me resta agora mais consagração, ser fiel cristão, ter mais amor a ti, ó meu irmão. Glória a Deus. Fonte inesgotável de real poder, Cristo me dá forças para o mal vencer. Com Jesus à frente, caminhando vou pra cidade santa que o Senhor Jesus me preparou. Glória a Deus. Amém. Cada um tome com segurança desta água da fonte. E você será uma pessoa vitoriosa. Anda de cabeça erguida. Perdoa quem você precisa perdoar. Perdoe até as dívidas complicadas. Alguém te deve, não consegue pagar. Perdoe isso também. Aí deixamos tudo de lado. Perdoa, paga isso. Começa tudo de novo. Diz, Senhor, me ajuda, porque eu consigo perdoar, não somente perdoar pecado, mas perdoar dívida, que hoje perdoar dinheiro é a coisa mais difícil que tem, perdoar dinheiro que os outros devem pra gente. Sempre tem que sair falando, me deve, me deve, me deve, me deve, que a gente nunca sabe que a gente também teria que falar, eu devo. A gente só sabe que os outros devem pra gente, mas a gente nunca reconhece que a gente é um devedor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Fique de pé. Enquanto nós vamos nos preparar, vocês têm um momentinho para fazer a sua oração.